Papo Amiga, Intuição e Informação. E eu queria abrir para a Edi, para a Vivi, fazer alguma pergunta, né? Porque a Edi tem uma escola, o Colégio Adventista, é uma escola que tem um ensino com qualidade, uma responsabilidade diferente, né? E, enfim, né, ela deve vivenciar essa convivência com crianças e adolescentes, porque é um momento difícil para todo mundo, né? Sim. Eu gostaria de saber, perguntar a você, se por acaso você percebeu, agora, se aumentou o número de interessados, de famílias, sentindo essa dificuldade nos filhos de aprender, de se manter centrado, concentrado, se esse nível de ansiedade nas crianças aumentou depois desses 2 anos de... Você considera que tudo vem numa linha natural mesmo, se já fazia parte aí da tua rotina com as crianças? Não, teve um aumento significativo, né? Nós falamos que nós são as crianças pós-pandemia. A boca tem que sempre estar direcionada ao microfone, tá? O que acontece? Porque as pessoas nos ouvem. Sim. O que acontece, né? Nós temos as nossas crianças pós. E essas crianças, o que aconteceu? As famílias não sabiam o que fazer. As crianças não podiam sair de dentro de casa. Para onde elas iam? Elas iam para frente do computador, do celular, do tablet, da televisão. As estimulações necessárias para cada área do desenvolvimento praticamente não se teve. Então, o que aconteceu? Hoje nós temos crianças que estão com muito medo, muita insegurança, não sabem brincar com outras crianças, crianças que não adquiriram a fala de forma adequada, crianças que estão encontrando muita dificuldade na alfabetização, né? Nos comportamentos, porque dentro de casa eu faço o que eu quero, né? Os pais deixavam eles fazerem, porque ficavam também com dó. Não é culpa dos pais, não tinham o que fazer, né? E o que acontece? Eles saem para aquele mundinho deles, a zona de conforto, e vai para a escola e vai para a rua. E aí, não posso fazer o que eu quero. Então, nós estamos tendo muitos problemas comportamentais. Aumentou, né? Hoje está muito assim, nós estamos dando muito suporte para as escolas agora, porque está bem complicado, as questões comportamentais. E quando a escola chama os pais para falar que o filho está precisando de um atendimento psicológico, muitos pais... É difícil, né? Porque tem pais ainda que imagina. Não aceita. Não aceita. É difícil, né? E aí, nessa hora? Então, o que é complicado? Aí vai da cultura da família. De como a família enxerga esse filho, né? De como a família age dentro daquilo que ela acha que é certo e errado. Porque não existe certo e errado, mas dentro do conceito familiar existe. Então, de repente, ela vê que responder para um professor, um amigo dá um tapa, eu vou dar um tapa em troca. Isso não é errado? Então, é meio complicado. A família vai ter resistência. Aí que a gente vê que a maioria dos problemas são os pais. Pois é. Não é verdade? Pois é. Não são Pois as crianças. As crianças, elas são uma esponjinha, né? Esponjinha. Elas são umas porque a referência esponjinhas. deles, o ídolo é o pai, a mãe, quero ser igual meu pai, minha mãe, Sim. meu avô. Sim. E para eles é tudo muito certo. Eu Eles tenho uma fazem. visão que criança ela tem uma capacidade de nos manipular. E se a gente não tiver um pulso, ela vai pelo que é mais fácil, pelo que encanta, pelo que é de momento. Criança não gosta de coisa muito difícil e trabalhosa, assim, né? Eu vejo isso, assim. Eu tive filhos, convivi muito tempo com crianças dentro de atividade escoteira, fui chefe escoteira, enfim. Eu trabalhei dentro de uma academia... E meus filhos sempre traziam amigos em casa. A maior dificuldade que eu tinha era de implantar a rotina.
Agora é hora de acordar, agora é hora de sentar, agora é hora de comer. Sento aonde? Aonde eu determino, não aonde você quer. Hoje eu vejo que criança vai no restaurante e a mãe já pergunta, onde você quer sentar? Imagina, né? Sim. Né? Então ele é quase um rei. Né? Ele é quase o patrão daquela casa. Em falar em comida, qual a importância da comida mineira na sua vida? Ah, meu Deus. Um torresminho, Oh, meu Deus, tudo de bom. Não é? Adoro. Eu vejo muito isso, assim. As crianças hoje em dia também, elas têm uma liberdade que acaba deixando elas sem muita noção, não é, Edi? Eu imagino o que ela faz, mesmo você na sua aula de dança. Hoje, A gente precisa ter uma disciplina, Precisamos. né? e hoje Não estava é? frio, Disciplina. está Está frio, frio. tá vendo? Aí as mães, pro, tá muito frio, não vou mandar. Pro, tá muito frio, não vou mandar. Pro, isso. ela tá tão quentinha. Né? E já teve 10 que foram e falou, não, pro. A Sim. obrigação deles é estudar e fazer Sim. a obrigação, que é ir na Sim. aula de Dança. dança, Sim. seja. E é Então, isso e qual mesmo. será essa personalidade de adulto que essa criança vai adquirir, de acordo com o que já Exatamente. está sendo A posto Heloísa- para Se ela? tá a desconfortável, Heloísa tá eu não falando em faço. limites, né? Exatamente, se está frio, Não é? eu não Você está saio. falando em limites, né? Né? E a Edi lá na escola, ela coloca, ela impõe, enfim, ela passa um projeto, uma diretriz, hoje vamos na quadra. Se isso me incomoda, planejamento, né? eu não vou. Eu Sim. não vou. Os Porque se está nossas- chovendo, eu não vou. Se é salgado demais, eu não como, né? Se é o que eu não gosto de comer, eu não quero nem provar. Tudo isso Não é mais ou menos assim? É mais ou menos assim mesmo. Tudo vai de como é colocado. A disciplina ela vem para trazer uma organização em qualquer ambiente que seja no ambiente escolar, na família, na sociedade. Imagina que a criança que não aprende a ser disciplinada, que adulto será? Sim. Ela vai fazer exatamente isso que ela acabou de dizer. Quando chegar no restaurante, ela vai escolher onde sentar, mas não é a mãe. É meio que agora ela que manda, né? Porque ela não teve regras, ela não desenvolveu, ela não foi trabalhada dentro dessa disciplina. E com relação aos pais aceitarem essa fala nossa de procurar uma investigativa sobre um comportamento inadequado, a gente tem todo um cuidado. Nós somos professores e não médicos, então nós nunca vamos impor que o pai precisa levar. A gente começa todo um diálogo dizendo que a criança está tendo aquela dificuldade, talvez de aprendizado ou de um comportamento inadequado, e isso nos traz uma curiosidade do porquê. E é sobre isso que a gente conversa com os pais. Na maioria das vezes, eles mesmos se propõem a levar num psicólogo, num psicopedagogo, quando são situações assim muito mais fora do normal e do comum. Eles já falam até em um neuro, e aí quando eles nos perguntam sobre isso, a gente dá o apoio, a gente fala de fato. Seria interessante a senhora levar, procurar, porque quando traz para a escola já uma situação, uma descoberta do caso, na escola a gente tem mais facilidade para trabalhar com aquela criança, né, sobre N situações. E aí eu queria te perguntar, Regiane, você tem atendido alguma especificidade assim, dizendo assim, essa tem me procurado mais? O que você tem? Transtornos comportamentais. Transtornos comportamentais, é sobre isso mesmo. Transtornos comportamentais, muito medo e insegurança, as crianças não conseguem se posicionar. Olha. E muito transtorno comportamental, muita baixa tolerância a frustrações. Eles não sabem receber o não, né? Eles ditam as regras, muitos. Eu tenho vários lá na clínica que estão ditando as regras. Aí o que acontece? Está lá na escola, os outros não aceitam. Então fica de canto, não conseguem se socializar. Problemas de socialização, muitos. E qual é a faixa etária, Regiane?
Olha, eu tenho criança lá com 2 anos de idade. Um Sério ano e 8 mesmo? meses também. Eu ia te perguntar Já se começa. esses casos são Já mais são. na pré-adolescência. Nada. Olha, Nada. Eu tenho muita criança, com 3, 4 anos de idade, 5, 7 anos tem bastante. Pré-adolescência nem tanto. E eu queria fazer uma pergunta coletiva, assim, que cada uma me respondesse. Me veio um questionamento. Quando eu falo em disciplina, quando eu falo em regras, vocês acham que isso é eu tolir aquela pessoa de ser um ser humano na criatividade dela, na liberdade de expressão? Ou vocês acham que isso é eu ensiná-la a maneira respeitosa dela se inserir na sociedade? O que vocês acham quando eu imponho horários, quando eu imponho regras de comportamento? Não é quando eu imponho, quando eu ensino, né? E cobro isso, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que a gente, nessa atitude, a gente como mãe, como educadora, como, enfim, como uma professora de dança, né? Que todo mundo acaba aqui mexendo um pouco no íntimo daquela pessoa, né? O que vocês acham quando a gente começa a colocar regras assim? Porque eu vejo assim que a função da mulher dentro da família e da sociedade, ela é muito além do alimentar, do gerar e do criar. A gente educa marido, a gente não muda, mas a gente educa. A gente pede para trocar roupa, a gente pede para pentear cabelo, né? A gente ordena aquela pessoa que às vezes está meio bagunçada, não é? A gente consegue Pelo menos ordenar, tenta, né? né? E a mesma coisa a gente faz com o filho, faz com o cachorro, faz com o seu pai quando está de idade. A gente tem essa capacidade, né? De ordenar aquela pessoa de uma forma agradável de se conviver. Mas vocês acham que isso é ditatorial ou isso é uma questão de educação? olha, eu acredito que a regra, eu tenho certeza que ela faz parte do aprendizado. Quando a gente coloca as regras, não é no sentido de punir ou ficar ali numa situação de manipulação. Muito pelo contrário. A regra, ela é a construção do aprendizado. Eu gosto muito das rotinas também. Por exemplo, o meu filho menor, hoje é 15 anos. No quarto dele, ele tem o quadro. E nesse quadro de vidro, ele mesmo chega e já escreve as coisas ali que ele precisa lembrar na semana. Então, para estudar, para se manter na escola e em casa e servir como um pontapé inicial, vamos dizer assim, na sociedade, para entender quando está, por exemplo, tirando uma carta de motorista. E tem todas as leis, tem todas as regras. Isso, se ele já foi uma criança que cresceu num ambiente, se desenvolvendo através de regras, mostrando que isso é certo, isso não é. Não é você limitar, você acompanha e avalia o desenvolvimento. Então, a regra, na minha opinião, como educadora, ela é a construção, sim, do aprendizado também. Eu acredito nisso também. Você acha isso? Sim, e A acho Vivi, até que depois ninguém que- aprende a dançar. É bilhetinha, correr elegante. Eu acho que essa aqui Ao tá vivo aqui é na assim, roda, hein? né, Lu? Não, é que ele está me avisando que já tem um outro intervalo. Mas dá tempo de você falar, Vivi. Eu acho que depois que começaram a falar das palmadas, os pais, mãe não pode bater. Eu já ouvi muito. Eu vou na delegacia, eu te denuncio, mãe, pai. Né? Então a gente ouve muito nessa, por mais que às vezes não está no nosso meio, né? Essa coisa do. Eu sou a favor da rotina, eu sempre fui uma mãe chata, mas hoje o resultado, eu fico Olha, orgulhosa. É verdade. O horário para comer, tem que ter horário para comer, tem que ter horário para acordar. Senão eles vão acordar a hora que eles querem, vão comer a hora que querem, vão fazer refeição uma vez por dia, porque comeu comida 4 horas da tarde. Então tem que ter horário para acordar, horário para comer, horário de estudar, né? Depois tem um horário que vai brincar. E isso principalmente de criança, né? Depois eu acho que vai.